Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós vamos revelar o que as três religiões abraâmicas, cristãs, judaica e islâmica, têm a ver com a inteligência artificial. E faremos isso através de algumas matérias, partindo de um tweet do próprio Papa Francisco. No tweet do dia 10 de janeiro, agora deste ano, ele disse o seguinte: a assinatura conjunta do chamado de Roma para a ética na inteligência artificial por católicos, judeus e muçulmanos é um sinal de esperança, ele diz. As religiões acompanham a humanidade no desenvolvimento de uma tecnologia centrada no homem graças à reflexão ética compartilhada sobre o uso de algoritmos. Eles chamam isso de algorética, ou seja, a ética nos algoritmos. Algoritmo, para quem não sabe, são as linhas de programação, porque tudo que você vê nos computadores funciona, existe, porque existe uma base de linhas de programação. Para que um simples pixels de todos esses milhares que você vê na tela, se você se aproximar do seu monitor, especialmente utilizando uma lupa, você vai perceber que cada partezinha de uma letra, cada partezinha de um desenho, de uma imagem qualquer, é um pixel. Para que cada pixel desse esteja no lugar correto, existe uma linha de programação, várias linhas de programação fazendo com que isso aconteça. Então, existe uma base muito grande de algoritmos por baixo de tudo isso. Mas o que ele quer dizer com ética no algoritmo? Primeiro, nós temos que analisar uma coisa. É o fato de que as três religiões abraâmicas estão em conjunto nisso. Isso mostra que aquilo que Jared Kushner tem feito no Oriente Médio tem refletido já em outras áreas de atuação humana, inclusive na inteligência artificial. Eu tenho feito certas revelações, principalmente lá na comunidade, a respeito do que é que eu penso a respeito do que seria de fato a inteligência artificial. Quando a gente cita lá, por exemplo, a respeito da computação quântica, a computação quântica é muito diferente dessa computação normal que nós estamos acostumados, os programadores, etc. Inclusive nem há programadores quânticos o suficiente, é um ramo aí de empregabilidade muito grande porque é um ramo muito complexo de programação. Diferentemente do que na programação comum, a computação quântica, ela literalmente tenta trabalhar com outras dimensões. Inclusive, um dos criadores do computador Wave, eu não lembro exatamente o nome agora, desse senhor, mas ele chega a dizer que ele próprio, criador, não entende como é que o processamento do seu computador funciona. Ele diz que parece até que parte do processamento das informações é feita na nossa dimensão e parte é como se viesse pronta de outra dimensão. É algo que só você estudando a fundo para entender. Inclusive toda a estrutura interna é uma coisa que está conectada a sigilos, símbolos, etc. Enfim, o que diz essa matéria aqui? Metaverso e inteligência artificial. Até as religiões exigem uma algorética. Porque imagine, eu tenho falado há um bom tempo aqui nesse canal sobre o metaverso. Falei bastante, depois dei um tempo porque o assunto se acomodou, né? Quase como quando você dá um tapa em uma mesa empoeirada, a poeira levanta, depois ela se assenta e as pessoas perdem o interesse. Mas não deveriam. A questão do metaverso vai mudar a vida das pessoas numa escala muito maior do que a própria existência da internet, porque é uma internet totalmente diferente, não é nada disso que as pessoas estão esperando, que é simplesmente colocar um óculos de realidade virtual e pronto. Não, as pessoas serão literalmente inseridas para viver ali dentro. Viver, tem pessoas que não vão mais nem sequer sair, né, de casa, que vão viver conectadas o máximo de tempo possível. É algo totalmente na minha opinião, até chega a ser problemático, né? Problemático para dizer o mínimo, para não cair em nenhum problema algorítmico, né? E aí eles falam em algorética. Vocês acham que essa algorética aí vai preservar algum tipo de valor? Eu acredito que não. Eles vão dizer, né, que os limites são esse e aquele, mas no final das contas a gente sabe que as coisas têm avançado para um aprisionamento do ser humano pela ciência. Pela ciência não, desculpe, pelo não diria nem metaverso.
Eu diria mais pela tecnocracia. Nós vamos entender aqui o que eles fizeram. No dia 10 de janeiro de 2023, 3 representantes das 3 religiões abraâmicas assinaram o chamado de Roma para a ética da inteligência artificial na Casina Pio IV, no Vaticano. É um documento criado por iniciativa da Pontifícia Academia para a Vida, para promover um desenvolvimento algorético ou ética da inteligência artificial. Isso também traz mais uma situação. As pessoas acham que os ciborgues, esses robôs, não vão acontecer durante essa geração. Eles já estão prontos, pessoal. Estão apenas aguardando as pessoas terem recursos para investir neles, em primeiro lugar, né? Aliás, isso é em segundo plano, mas em primeiro lugar estarem aptas, acostumadas a receber esse tipo de ser, né, dentro de suas casas. Os participantes do evento já estão acostumando com os videogames, com as Alexas da vida, né? Essas inteligências artificiais aí de primeira fase. Os participantes do evento foram recebidos em audiência pelo Papa Francisco, que, recordando a encíclica Fratelli Tutti, indicou a fraternidade como condição para que o desenvolvimento tecnológico esteja a serviço da justiça e da paz em todo o mundo. É só o que eles falam, paz, paz, né? Quando disserem paz e segurança, né? O pontífice também mostrou com um exemplo que diz respeito aos pedidos dos requerentes de asilo a urgência da reflexão e da atenção política. Não é aceitável que a decisão sobre a vida e o destino de um ser humano seja confiada a um algoritmo. Acontece que os algoritmos já estão decidindo quem pode e quem não pode falar, tudo em nome da paz e segurança, né? Porque alguns indivíduos são considerados fomentadores de uma ética que eles já não querem mais abraçar, que foi abraçada inclusive por milênios, mas que agora está sendo descartada como lixo. Por quê? Porque essas pessoas que estão no poder agora, elas consideram que é necessário voltar a criar uma nova ética, que nem é nova, que na verdade é anterior até a esta última ética que vinha sendo aplicada até então, que é lá dos primórdios, né, que criou as fundações de Roma, e daí não estou falando da Roma cristã, estou falando da Roma imperial e babilônica também, etc. Juntamente com o rabino-chefe Eliezer, não sei das quantas, e o sheik, não sei das quantas, o presidente do PAV, que é a Pontifícia Academia para a Vida, o Monsenhor Vicenzo, não sei das quantas, também assinou o documento. O que é esse documento? Ele é assinado pela primeira vez em 28 de fevereiro de 2020, não é de agora que eles estão falando sobre isso, nós já vamos ver adiante. Pela Pontifícia Academia para a Vida, pela Microsoft, IBM, FAO e Ministério da Inovação, representando o governo italiano. O texto não constitui uma declaração conjunta, um acordo ou um tratado. A ideia subjacente é promover um sentido de responsabilidade partilhada entre organismos internacionais, governos, instituições, etc, etc. Qual é a ideia? É um documento de intenções. Lógico, você não chega impondo regras, você cria intenções básicas. Olha, nós vamos, por intenção, criar tais e tais diretrizes. Depois as coisas vão se ampliando. As pessoas assinam um documento de intenção, daqui a pouco elas assinam uma portariazinha, daqui a pouco isso vai virando regra, costume, quando vira lei e de repente é imposto. Então aquilo que está nesse documento é importante que as pessoas conheçam, porque lá na frente isso vai ser regra imposta, ou aceita ou você está fora. Talvez eu até grave um vídeo só para tratar do que diz esse documento, porque é um documento um pouquinho complexo de analisar, né? Mas talvez eu grave um vídeo e caso haja interesse, eu até peço nos comentários, se tiver bastante comentários pedindo, eu faço. Veja só, outra aqui, isso aqui é do site romcal.org. Qual é o problema com a ética da inteligência artificial? O problema é que a inteligência artificial vai dominar o ser humano, pessoal. Vai dominar, porque a inteligência artificial não é o que as pessoas pensam. Vocês já estão vendo toda essa polêmica que está em torno desse chat de inteligência artificial, né? O chat PGT parece que é o nome. Então, isso é só o começo. Nós vamos ver essas inteligências artificiais literalmente andando com corpos humanoides no meio de nós.
Ah, Jason, mas isso é ficção científica, isso é coisa para daqui a 100 anos, 50 anos. Não, isso será para esta geração e para esta década ainda, tá? Nós estamos apenas no começo da década, passamos aí 30% dela, aliás, estamos entrando no primeiro terço dela. Ó, ética da inteligência artificial, um compromisso abrâmico com o chamado de Roma. Isso aqui foi anunciado um pouco antes, né? Então veja só, ó, outubro de 2020, o papel da inteligência artificial na saúde, reencontrar depois do flagelo, né? Isso aqui é tudo do site RomCall, ou seja, do chamado de Roma para a inteligência artificial. Stanford, a chamada de Roma para a ética da inteligência artificial está entre os tópicos mais quentes de 2020. É porque foi lá em 2020 que isso aqui começou a ser assinado, né? Então aqui vejo o simbolismo deles, né? O cubo, etc. Aí a gente já vê de onde que as coisas estão vindo. Ética da inteligência artificial na Unesco, compromisso abraâmico e assim por diante. Aqui temos outra matéria, ó, essa aqui do vaticannews.va. Inteligência artificial e religiões abrâmicas assinam documentos no Vaticano. Vai na mesma toada, né? Trazendo as mesmas informações, dando o nome das pessoas que assinaram. Uma matéria assim relativamente curta. Pessoal, eu vim comentar isso aqui para vocês que vocês saibam da existência. Muitos vão acabar fazendo as pesquisas por conta própria e se adiantando no assunto. Para outros, eu pretendo trazer informações um pouquinho mais detalhadas mais adiante. A gente vai trazendo alguns vídeos aí conforme a gente tem acesso a essas informações. Inclusive, eu quero agradecer a pessoa que me enviou essas matérias, né? Porque eu conto bastante com a ajuda de vocês, são muitas informações e frequentemente as pessoas têm auxiliado aqui vocês a terem esse tipo de informação, e a gente também, né, para poder repassar, para manter vocês bem atualizados. Podem ter certeza que nós estamos sempre tentando buscar os assuntos mais atuais e mais importantes, para que você entenda o que está vindo por aí. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.